Traz, dá mais potência aí para falar. É Deus. Amado, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 14. Vamos falar um pouquinho sobre as parábolas do reino. Muito feliz de conhecer o pai da Giovana, mãe dela, né? Senhor, seja bem-vindo, tá? A senhora também, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 14, amados. Fizemos de tudo para chegar aqui na quinta, mas não conseguimos chegar. Mas foi bom, né? Foi bom porque fiquei sabendo que o Mário pregou. A igreja ela tem que viver sem o pastor, né? Deus possa levantar mais homens de Deus aí. Quem achou Mateus 25? Para que servem as parábolas do reino? Porque o reino de Deus, ele está em três aspectos. Nas parábolas, fala sobre a semelhança. Dentro de mim, a realidade do reino. A igreja, ela já vive. O reino de Deus, ela já é real. Você tem que entender isso. Para você que é cristão, Cristo já tem que reinar na sua vida. Todas as regras do reino já se aplicam à sua vida. Então, quando Jesus vai falar sobre as parábolas do reino, ele está dizendo como que funciona o reino de Deus. Então eu vou ler um texto chave aqui e depois a gente senta para estudar esse texto, amém? Mas você não fecha a Bíblia não, a gente vai acompanhar, tá bom? 25:14. Por isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Quem é este homem? Por isso é também que o homem que, partindo para fora da terra. Quem é este homem? Jesus. Eu preciso que você entenda que Jesus, ele veio como homem. Quando ele encarna, ele deixa a sua divindade. Jesus na terra não tinha nenhum atributo de divindade. Pode sentar. Pastor, quais são os atributos da divindade? O que é uma divindade? Um Deus. O Deus. Como Deus, ele tem onisciência, onipresença, onipotência. O que são os seus atributos? Onisciência, ele tem toda a ciência, ele tem todo o conhecimento. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, quando ele aceitou descer e encarnar, teve que se apagar toda a sua consciência. Diz a história dos judeus, diz a tradição, que esse sinal que a gente tem aqui nos lábios, bota a mão assim do seu lado, é aonde o anjo tocou para você descer e encarnar, e foi apagada toda a sua consciência. Eu não sei se você sabe, mas nós já existimos em Deus. Você não veio do acaso. Você estava dentro de Deus, e Deus combinou tudo com você, o que você deveria na terra. E é por isso que você vai ler nas Escrituras que quando chegar o dia do tribunal, os livros serão abertos. Pastor, quais são os seus livros? Vários livros. Tem o livro da vida, o livro do propósito. Deus combinou com você tudo que você ia viver na terra. Então Deus vai comparar os livros, o livro aonde estão as suas obras.
e ele vai comparar tudo aquilo que ele foi programado para você, tudo aquilo que nós somos vivendo. Então, é importante que você entenda que quando Jesus aceitou encarnar, ele teve que ser apagada a sua consciência. E à medida que ele orava, o Espírito Santo ia revelando a ele qual era o seu propósito de vida. Você já percebeu que quando você começa a fugir do propósito de Deus, as coisas começam a dar errado na sua vida? E de repente você começa a não mais entender o que está acontecendo, e você fala assim: meu Deus, de um tempo para cá as coisas começaram a dar errado, dinheiro começou a faltar, as enfermidades começaram a vir, as portas se fecharam. Aí você, como crente, o que você faz? Você volta a abrir jejum, você volta a orar na madrugada, você volta a buscar Deus em oração, em jejum. Você começa a se santificar, porque você quer resposta da parte de Deus, porque essas coisas estão acontecendo. E aí quando você começa a orar, o que acontece? Não é que Deus muda as circunstâncias, Deus muda você. Deus começa a te mostrar as coisas que você está errando, ou seja, Deus coloca você no novo, no propósito de Deus. Porque quando você começa a andar no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, as coisas começam a dar certo. Cada vez que eu ando no propósito de Deus, quando eu falar propósito, você tem que entender o seguinte: Deus tem um propósito, tem uma caminhada. Todas as vezes que eu obedeço essa caminhada, as coisas na vida começam a dar certo. Quando eu me afasto do propósito, elas começam a dar errado. Então, Jesus, um homem, Jesus está explicando a parábola. Ele está dizendo: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Lembra que eu disse que existem 3 níveis de relacionamento com Deus? Uma pessoa que não é crente, ele não é servo de Deus. Então ele tem Deus como divindade, é o primeiro nível. Ele pode orar e Deus pode responder ou não. Ele pode pedir, mas ele pede como criatura. Ele pede como criatura. Diga comigo, ele pede como criatura. Não é como filho. Eu não sei se você sabe, mas Deus tem 5 filhos. Diga comigo assim: Deus tem 5 filhos. Vamos saber quem são esses filhos? Os anjos, filhos criados. Adão, filho formado. Jesus, filho gerado. A igreja, filho adotivo. Israel, filho eleito. Vamos de novo? Deus tem 5 filhos. Os anjos, filhos criados. A igreja, filhos adotados. Olha o que Paulo vai dizer: pelo meu evangelho, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, e todo aquele que crê recebe o poder de ser chamado filho de Deus, filhos adotivos. A igreja é filho de Deus por adoção. Jesus é filho gerado de Deus. Os anjos são filhos criados. A Bíblia diz que quando Deus formou Adão, fez de Adão filho formado. E aí Israel, nação eleita. Então tem 5 filhos. Agora, todo aquele que não é filho é só criatura. Então esse nível de relacionamento com o que o ímpio tem com Deus, e o ímpio pode pedir a Deus, Deus pode recebê-lo. Agora ele não é servo. Toda vez que eu aceito a Cristo e eu tenho Ele como Salvador e eu me proponho a servi-lo, eu sou servo. É o nível 2 de relacionamento com Deus. É quando você serve a Deus.
E aí você sendo servo de Deus, você pode ser e será provido pelo Senhor. A provisão de Deus vem pelo aquele que serve a Deus. Deixa eu te falar uma coisa com você. Nada que você fizer para Deus, nenhum trabalho que você fizer para Deus, ficará em vão. Tudo que você se dispuser, tempo, dinheiro, patrimônio, tudo que você colocar à disposição do Evangelho, da obra de Deus, a tendência é que Deus ele venha retribuir. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6: todo aquele que se aproxima de Deus é necessário de crer que Ele exista e é recompensador daquele que o busca. Deus galardoa, Deus presenteia, Deus recompensa todo aquele que o serve. A Bíblia diz que um dia Jesus estava pregando na praia, e a Bíblia diz que Pedro tinha uma empresa, uma companhia de pesca. E eles tinham tentado pescar a noite toda e não tinham conseguido pescar. E Pedro estava lavando as suas redes, e Jesus pediu para que Pedro deixasse ele entrar no barco, para que ele pudesse se distanciar um pouco, ficar um pouco distante do povo, e ele pudesse ter uma posição privilegiada, poder falar com o povo de cima, um pouco distante, de cima do barco, dentro do barco de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro concede que Jesus use o barco. Logo depois que Jesus usa o barco, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, pegue o seu barco de volta, mas vai no mar, lança sua rede. A Bíblia diz que Pedro, obedecendo à vontade de Jesus, a ordem de Jesus, volta para o mar e ele pesca uma grande quantidade de peixe, tamanha quantidade que o seu barco quase afundou. O que é isso? Jesus estava recompensando por ter usado o barco de Pedro. Na minha vida, teve um período que Deus me abençoou e eu consegui alguma casa. Eu e minha esposa, nós conseguimos uma indenização da prefeitura e ganhamos uma casa no bairro. E existiam umas regras. Quando você recebia aquela casa, você não podia modificar a casa, não podia alugar, não podia vender por um período. Era uma ordem, era um contrato da prefeitura. Só podia morar. Como eu e minha esposa, a gente já morava onde a gente mora hoje, eu resolvi emprestar essa casa para a igreja fazer culto. E durante 5 anos, diga comigo, 5 anos, essa casa ficou à disposição da igreja. Eu deixei que os irmãos, a igreja, usassem a casa como templo. Eu só pedi para que eles não modificassem, a casa estruturalmente, porque não podia. Durante 5 anos nós pagamos água, luz e não cobramos um centavo da igreja. Pastor, o que aconteceu com essa casa? Não aconteceu nada, a casa está alugada, mas como Deus não deixa nada barato, um dia a empresa que me devia um tempo de casa, ela havia me pagado e mandado embora. Eu não queria entrar com ação na justiça, mas Deus tocou no coração que era para entrar, e eu entrei com ação na justiça. A indenização foi exatamente o preço para eu comprar uma casa no mesmo lugar, e nós compramos uma outra casa no mesmo bairro. O que é isso? Deus recompensando pelos 5 anos que essa casa foi sendo usada para a obra de Deus. Poderia contar outras coisas aqui para você. Devagarinho a gente vai dando para você o maná. Por isso é também que um homem que partiu para fora da terra chamou seus servos, chamou os crentes. Porque Deus só pode mandar, Deus só pode colocar para trabalhar, Deus só pode pedir quem é servo. Deus não vai mandar o ímpio fazer a sua obra, Deus manda os seus servos. Então, se você é servo, você tem que trabalhar. Se você não trabalha, você não está servindo. A um servo, ele deu 5 milhões de reais. Diga comigo, a um servo, ao primeiro, ele entregou 5 milhões de reais. Pastor, na minha Bíblia está escrito um talento. Mas se a gente pegar um talento, ele corresponde a 1 milhão de reais. Porque todo recurso que Deus te dá, Ele te entrega uma semente. Diga comigo, Deus me entrega uma semente que ela pode ser plantada e ela tem potencial de dar o resultado que tiver nela. E a outro,
segundo, ele deu 2 milhões. E ao terceiro, ele deu 1 milhão. Agora olha o critério que Deus dá. Cada um segundo a sua capacidade. Pastor, por que Deus dá segundo a capacidade? Porque tudo que Deus faz, Ele dá segundo a estrutura que nós temos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então Ele vai dizer assim: aquele que mais é dado, mais será cobrado, requerido, pedido. E aquele menos é dado, menos é pedido. Então quando você pedir algo para Deus, em vez de você pedir o que você quer, você peça para Deus primeiro te capacitar para que você tenha aquilo que você quer. Vou dar um exemplo. Às vezes você olha para um carro e você fala: poxa, eu queria tanto um carro de 100 mil. Mas você não tem capacidade para ter um carro de 100 mil. Aí o que Deus faz? Te dá um carro de 10 mil. Aí você fica triste, você fala: poxa, Senhor, queria o de 100. Mas por que Deus te deu um de 10? Porque a sua capacidade não é ter um de 100. A sua capacidade é ter um de 10. Agora, se você for fiel e for mordomo, zeloso pelaquilo que é de 10, a tendência é que Ele vai te capacitar para que você tenha o de 100. É uma escada, é um patamar. Deus te trata por níveis de relacionamento. Ele começa te dando pouco para ver como que você responde o pouco. Ele sempre vai te dar níveis. Ele te dá um pouquinho, você é fiel, Ele aumenta, Ele é fiel, Ele vai aumentando. A nossa vida, Ele é uma escada. Você tem que aprender a viver os níveis que Deus te coloca. Porque é nesses níveis que Deus te aprova ou reprova. O que vai fazer você passar para o próximo nível é você ser aprovado nesse nível. Pastor, eu estou vivendo uma vida, parece que nunca acaba. Eu estou vivendo uma luta, parece que nunca acaba essa luta. Parece que é a mesma luta há tantos anos. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você: só não acabou porque você não foi aprovado. Você tem que entender o que está acontecendo na sua vida, porque se você não passar nessa prova, você não vai para outra. Tira um pouquinho de... está muito agudo. Bota um pouquinho de peso, grave. A um, ele deu 1 milhão, a outro ele deu 12 milhões, a outro ele deu... um deu 5, o outro 2, e o outro 1. Se a gente somar 5 com 2, 1 vai dar quanto? Igreja, 5, 2 e 1 dá quanto? 8. Diga comigo, dá 8, pastor? Os 5 da eternidade, ó. Uma aliança completa entre os céus e a terra. Esse é o símbolo da eternidade. Ficou ruim, Braz, ficou muito preso. Abre de novo. E tendo partido, e ausentou-se para longe. Versículo 16. E tendo partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também os outros 2. Mas, diga comigo, mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu não falei que era dinheiro? Ó, está escrito, quem na Bíblia está escrito dinheiro aí? É muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos, e ajustou com eles a conta. O que é isso, pastor? Tribunal de Cristo. Tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos, Ele está esperando que você entregue para Ele com lucro. Eu entendi por um tempo que a minha vida financeira, que a minha vida conjugal, que a minha vida profissional, que a minha vida espiritual
que a minha vida familiar, toda a minha vida, ela é uma só. Não existe vida espiritual separada da vida financeira. Não existe vida conjugal, familiar, social separada da espiritualidade. Quando Deus olha para a sua vida, Ele não separa. Não, aquele é crente, ele é espiritual, ele é homem de Deus, ele é mulher de Deus. A vida financeira não me interessa, a vida profissional não me interessa. É assim? Não. Tudo na sua vida, no contexto de Deus, é uma coisa só. Como você trata o seu dinheiro, é como você trata a sua vida espiritual, como você trata o seu casamento, como você trata o seu corpo. Tudo é uma coisa só. A grosso modo, nós somos mordomos de Deus. Esses bens que Deus nos deu, que Ele nos entregou, é tudo aquilo que eu uso na terra. O meu tempo, o meu dinheiro, a minha inteligência, a minha sabedoria, os meus talentos, o meu casamento, tudo tem que estar a serviço do reino. Diga comigo, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tem que estar a serviço do reino. O maior desejo de Deus é que você prospere. A maior vontade de Deus é que você te enriqueça. Deus não quer os seus filhos vivendo uma pobreza. Deus não quer que os seus filhos vivam uma vida de miséria. A miséria é um plano horrível, é um desvio de rota. A ideia de Deus é que você coma fartura, que você estiver em casa com tempo, lê Deuteronômios. A ideia de Deus para os seus filhos é que você não tome emprestado, empreste as nações, que você empregue, não trabalhe para ninguém empregar, que você seja provedor, provisão, que você seja um estandarte, um baluarte. Olha o que Deus quer que você seja por cabeça e não por cauda. Pastor, então por que eu estou vivendo uma vida de dificuldade? Porque você não entendeu o projeto de Deus na sua vida ainda, porque você não está governando a sua vida como Deus quer. Seu corpo tem que ser governado por você. Você não é o seu corpo, você é a sua alma, você é a consciência. Quem tem que estar no governo do seu corpo é a sua alma, e o seu espírito tem que governar a sua alma, porque é do espírito que Deus habita. É de lá que você recebe a mensagem de Deus, o próximo passo de Deus. É no seu espírito que Deus imprime a sua vontade. A sua alma conversa com o seu espírito. O espírito de Deus, o seu espírito não pode falar com a sua carne. Entenda, Deus não pode mandar o seu corpo te obedecê-lo. Porque a Bíblia diz que o corpo não pode obedecer a lei de Deus. Romanos capítulo 8. Quem tem que mandar no corpo? A alma. Mas existem pessoas que a alma dela não tem governo sobre o corpo. O corpo manda e desmanda dela. O corpo faz o que quer e ela não tem autoridade sobre o corpo. Então, a grosso modo, o que essa passagem dos talentos vai dizer para nós é o seguinte: tudo que eu possuo, tudo que eu tenho, tem que ser para a honra e glória do meu Deus. Tudo que eu possuo, toda a minha herança, todo o meu dinheiro, todo o meu patrimônio, tem que ser a serviço do reino. E é cada vez mais, se você entender isso e governar, o que vai acontecer? O seu patrimônio vai cada vez maior crescendo. Porque na representação da Trindade, como é que você imagina Deus? Como é que na sua mente vem a divindade? Quando você pensa em Deus, o que você pensa? Quando você pensa em Jesus, o que você pensa? Qual é a imagem que você projeta na sua mente quando fala da divindade? Pai, Filho e Espírito. Porque a Bíblia diz que quando Deus desceu no paraíso, no jardim do Éden, Ele disse, eles disseram entre eles, façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
aquilo que mais representa a divindade na terra é uma família: pai, filho, esposa. Porque Deus não chamou Eva de Eva, Deus chamou Eva de Adão. Quando Deus fez Adão, Ele fez macho e fêmea. Eva estava dentro de Adão quando Deus formou Adão. Quando Deus olha para Adão, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali estava a representação da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito. Então, quando Deus implanta no jardim e Ele coloca ali Adão, Ele disse para Adão: o que Ele disse para Adão? Adão, governe sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre toda a besta fera da terra. Você deve governar sobre os 3 reinos: reino marinho, reino animal e reino vegetal. O homem foi colocado para governar. Você tem que entender que reino de Deus está falando de governo. Você sabe por que a gente precisa de pastores? Você sabe por que você precisa de líderes? Porque você não governa. Porque se eu governar, eu já não preciso mais tanto de um líder. Eu vou acabar sendo selecionado para ser também um líder. Esse que recebeu 5 talentos, recebeu e ganhou com ele o quê? Mais 5 talentos. Esse era um governo, era um governante. Colocou sobre a mão dele uma capacidade maior. O que Deus está dizendo é o seguinte: existem pessoas na terra, são 3 níveis de pessoas. São 3 níveis de servo. O que está no nível 1, um talento. Ou seja, eu vou colocar na sua vida um governo, vou te dar um talento. Se você conseguir governar sua própria vida, eu multiplico o seu talento. A pessoa que recebeu um talento, diferente dos outros 2, o que recebeu 2 e o que recebeu 5, ele fez o que com o talento? Ele fez o que com o recurso do seu servo? Olha o que a Bíblia diz: ele, sabendo que o seu senhor era homem justo, terrível, que colhe onde não plantas, ajuda onde não semeia, ele por medo, diga comigo, ele por medo, diga com medo, enterrou o talento. Por que você não prega, irmão? Porque eu tenho medo, pastor. Por que você não canta, irmão? Porque eu tenho medo, pastor. Por que você não faz a obra? Porque eu tenho medo, pastor. Por que você não monta uma empresa? Porque eu tenho medo, pastor. Por que você não está contratando as pessoas para trabalhar para você? Porque eu tenho medo, pastor. Porque o medo está te paralisando. E o medo não é de Deus. Diga comigo, o medo não é de Deus. Porque todo aquele que está aperfeiçoado em Deus, no amor, lança fora todo medo. O medo não faz parte da criação de Deus. O medo aproximou, ele entrou no mundo porque Adão peca. Quando Adão peca, ele escolhe o pecado do que a provisão de Deus. E por isso veio o espírito. Diga comigo, veio o espírito de medo. A fé do diabo. Toda vez que o diabo quer te parar, ele coloca o medo. Tem um versículo em Apocalipse, capítulo 20, que diz que os tímidos não herdarão o reino. Quem são os tímidos? Quem tem medo. Na verdade, são bloqueios. As pessoas têm bloqueios, são bloqueadas. São travas. Pastor, o que é um bloqueio? Você já pegou um celular e você tenta abrir as coisas e ele não abre? Ele fica o quê? Travando, bloqueando. Às vezes você precisa dar uma reiniciada nele para ele voltar. Eu parei de usar o Samsung porque o Samsung trava demais. O processador não aguenta muita memória e ele trava. Assim é a sua vida. Se você não tirar as travas emocionais, você paralisa, você se bloqueia.
Existem vários bloqueios. Eu vivo falando com vocês, necessidade de aprovação, vitimismo, escassez. A necessidade de aprovação, você fica preocupado com o que os outros vão pensar a seu respeito. As pessoas não têm medo de pregar no púlpito e falar ao público, elas têm medo de falhar ao público. Porque falhar vai fazer ela o quê? Passar vergonha, vem que conta uma piada. Quem ensina logo passa vergonha, acaba com esse negócio. Você precisa se desbloquear, você precisa parar, você precisa ativar dentro de você a sua identidade. Você foi chamado para governar, você foi chamado para ser líder. Pastor, como é que eu começo a liderar? Eu já pego logo uma igreja, abro ela? Não, você começa governando a sua própria vida. Você começa mandando em você mesmo, porque todo governante, todo líder, ele tem, por exemplo, a própria vida dele. Se ele não governa a carne dele, como é que ele pode governar os outros? Então eu começo primeiro a governar a minha vida, eu começo governando o meu corpo, eu começo mandando no meu corpo. Por que as pessoas faltam culto? Porque o corpo dela manda nela. Como o corpo não quer Deus, ele usa suas armas, porque o corpo tem arma, e a pessoa não entende essas armas do corpo. Cansaço, sono, dor de cabeça, preguiça, tudo são armas do corpo. Mas o seu espírito, que tem o Espírito de Deus, fala com você lá dentro, uma voz bem fraquinha. Você tem que ir para a igreja, você precisa buscar o Senhor. Mas o seu corpo fala com você, o seu corpo sempre vai contar uma história. Diga comigo, o meu corpo, ele fica contando historinha, e ele fala para você assim: hoje não, domingo que vem você vai. E fica jogando você para o amanhã, porque o amanhã não existe. Você precisa viver no agora, no hoje. Só hoje eu posso fazer a obra. Amanhã não existe, amanhã não existe. O ontem também não existe, só existe na sua mente. O seu corpo está preso no agora. Só agora eu posso servir, só agora eu posso ir no culto. Amanhã você nem pode estar aqui mais. Fala assim comigo hoje. A partir de hoje eu vou fazer uma dieta, eu não vou mais comer carboidrato. O seu corpo amanhã fala assim: deixa para outro dia. Na segunda-feira você começa. Hoje você se despede, ele conta a história. A Bíblia diz que depois de um tempo, volta o Senhor, vai prestar conta com esses servos. O tribunal de Cristo, onde todos nós vamos prestar conta de tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Existe na sua vida 120 anos de hora. Depois você calcula quanto que dá 120 anos em hora. Dá aproximadamente 1 milhão e poucas mil horas. É o quanto Deus colocou na sua vida. Ele vai te perguntar: eu coloquei na sua vida 1.200.000 e poucas horas de vida. O que você fez com o tempo que eu te dei? Tinha uma peça na Igreja Batista que a representação era o trono de Cristo, e as pessoas na peça eram chamadas pelos nomes, e o ator que representava Cristo falava assim: servo, mostra as tuas mãos. E muitos na peça vinham com as mãos vazias, e eles eram o quê? Disciplinados pelaquilo que estava nas suas mãos. Um dia você vai ser chamado por Cristo, e nesse tribunal não é julgado quem é salvo e quem não é, porque todo mundo lá é salvo, porque todo crente é salvo. Lá vai ser chamado para prestar conta das suas obras. O que você fez com a 1.200.000 e poucas horas de vida que você tem? Quantas almas você ganhou? Quanto você gastou para a pregação do Evangelho? Quanto você me serviu nesse tempo que você estava na terra? A Bíblia diz que aquele que foi chamado, que ganhou 5 talentos, granjeou, negociou e ganhou mais 5 talentos. Vamos ver? Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos, e ganhei com eles. Usou os 5 talentos para ganhar mais 5. E o Senhor, e o seu Senhor lhes disse: bem está, servo bom, servo bom. Quem é o fiel? É aquele que não falha.
O fiel não é o que não peca. A âncora da sua cabeça é que fiel para Deus é quem peca e não peca. Fiel para Deus é aquele que Deus pode contar. Quem é um servo bom e fiel? É que no dia de trabalho ele não falta o trabalho. Se Deus dá uma missão para ele, ele é fiel. Ele não trai o seu Senhor. Ele é fiel. Quem é o bom funcionário? É o funcionário que a empresa pode contar com ele. Se der para ele o trabalho, ele vai executar o trabalho. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Sobre o pouco. Quanto que ele recebeu? 5 milhões. E esse milhão, essa capacidade, ela é adquirida. Existem 3 formas de você conseguir capacidade: herdada, estudada e revelada. Você pode pedir a Deus e Ele pode te dar. Você pode adquirir com o seu recurso, estudando e aprendendo com outras pessoas. Ou você pode ter dado dos seus pais pela convivência. É assim que se herda a capacidade. Pastor, existe a maneira de eu aumentar a capacidade? Existe. Comprando com dinheiro. Sabe por que o rico é cada vez mais rico? Diga assim, por quê, pastor? Porque o rico compra habilidade. O pobre compra celular, compra comida, compra picanha. Como é que o presidente comprou muito voto? Com a promessa de picanha. Por que o rico não votou nele? Porque o rico compra habilidade para comprar picanha. Não precisa de governo para isso. Pastor, o que é comprar habilidade? Você sabe louvar? Não. Mas você pode pagar um curso de canto. Quem tem dom, que herdou, ele não precisa de curso. Ele tem talento. Herdou. Então nessa herança, porque você vai ver filhos de cantores que também são cantores. E você vai ver famílias de cantores. Herdaram a genética, o talento de cantar. Emanuel canta, Alai canta. A tendência é que isso passe de geração. Então, herança. A diferença de quem não tem esse talento é que eu vou ter que comprar com dinheiro, eu vou ter que me esforçar mais. Horas e horas treinando, estudando, treinando, estudando, treinando, estudando e treinando para eu chegar ao nível que uma pessoa que tem talento, que não precisou de fazer nenhum tipo de aula, já herdou. Agora eu posso orar a Deus e Deus pode me dar essa capacidade por revelação. E por revelação Deus pode te dar o dom. E de repente você pode despertar em você o talento, o dom de cantar. Então essas 3 formas. Então você pode comprar habilidade, você pode estudar, você pode ir a fio, porque a Bíblia diz que quando Salomão, Davi falou com Salomão, quando Salomão era criança, um dia Deus vai aparecer para você, porque você vai ser chamado para ser rei, você vai ser o meu sucessor, e um dia Deus vai aparecer para você e vai te perguntar o que você quer. Você vai dizer para Deus que você quer sabedoria. Não peça outra coisa, peça para Deus sabedoria. Todos os dias Davi falava ao pé do ouvido de Salomão: Salomão, meu filho, presta atenção no que o seu pai está falando. Um dia Deus vai aparecer para você, e o dia que Deus aparecer para você, você não esquece do que eu estou falando. Não peça morte, não peça dinheiro, não peça fama, peça para Deus sabedoria. E a Bíblia diz que um dia Davi parte, coloca Salomão no trono, Davi morre, e um dia Deus visita Salomão, ainda menino, e em sonho da noite, o Senhor aparece para Salomão e pergunta: pede-me o que tu quiseres que eu te darei. E Salomão lembrou
da instrução do pai dele, Davi, e ele vai dizer: o que teu servo pediria a não ser? Sabedoria para guiar o teu povo. Deus vira para Salomão e fala assim: bem foi sábio ao pedir sabedoria. Não pedisse morte dos teus inimigos, não pedisse riqueza. Te darei sabedoria e até aquilo que você não pediu, riqueza, honra e glória te darei. A Bíblia diz que Salomão teve 40 anos de paz. Não, os seus inimigos não. Sabe o que é 40 anos de paz? Não teve guerra. Israel até hoje vive em guerra, mas Salomão teve paz. Agora, pastor, como é que foi essa sabedoria que Deus colocou sobre Salomão? Não foi nele, foi o acesso. Diga comigo, Deus colocou? Acesso. Porque Salomão herdou do pai 12 sábios, homens que aconselhavam Davi. A sabedoria não estava em Salomão, estava nas pessoas que sentavam ao trono junto com ele, os ministros. E a Bíblia diz assim, que aonde há sabedoria, a profecia, o pecado não pode permanecer. Todas as vezes que Salomão tinha um problema muito grave, uma questão no reino para julgar, ele se reunia com esses sábios e cada um dava a ele um conselho. O que eu faço nessa situação? E ele ouvia 01, 02, 03 e cada um dava um conselho para Salomão. E assim a Bíblia diz que a sabedoria de Salomão foi concedida pelos conselhos. Você tem que ter um coach. Diga comigo, eu tenho que ter um coach. A palavra coach é treinador. Um treinador que te treine para você ter uma melhor alimentação. Você tem que ter um coach financeiro. Você tem que ter um coach espiritual. Você tem que ter treinadores para a sua vida. Você tem que ter sábios que te instruam. Você não tem que ser soberbo, achar que você tem todo o conhecimento. Você tem que ser sábio. Senta para aprender. Aprenda com os outros. É assim que você cresce em instrução. Aí a sua habilidade cresce. Deus aparece e fala assim: me mostra as tuas mãos. Porque a cada certo tempo Deus presta conta dos seus atos. Existe na Bíblia dizendo que Deus envia seus anjos. Tem um anjo na Bíblia que desce com uma cana, uma trena, para medir. Antigamente as costureiras tinham uma vara e media a roupa pela vara, não era assim? Deixa eu ver aqui o tamanho, media. A Bíblia diz que esse anjo vem a cada certo tempo, ele mede os seus servos. O que ele está medindo? O crescimento, a responsabilidade, a maturidade. Essa maturidade fala do tempo da colheita. Deus só pode te colher quando você amadurecer. A Bíblia diz que Deus só pode colocar riqueza na sua mão se você for maduro. Não se dá dinheiro, grande quantidade de dinheiro para criança. Seu filho, quando chega para você com 7 anos, te pede um dinheiro, você dá R$2. Ele dá R$1. Quando ele amadurece um pouquinho, ele cresce um pouquinho, você dá 5, ou você dá R$100. Dá R$2, porque é criança ainda. Mas se seu filho casado chegar para você e falar: mãe, eu estou passando uma perda, você fala: tá bom, meu filho, toma aqui R$100 para te ajudar na despesa. À medida que eu cresço, a receita aumenta. Se você está com pouco dinheiro, é porque você não amadureceu ainda. Quando você amadurecer mais, Deus coloca mais na sua mão. A uma ele deu 5 milhões, a outra ele deu 2 milhões e a outra ele deu 1 milhão. Olha a prestação de conta. Estou fechando aqui para a gente ir embora. Eu nem comecei, irmão, estou só na introdução. E chegando também o que receberam 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 milhões, e eis aqui o que eu ganhei com os outros 2. Me deu 2, toma mais 2. Disse o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que receberam 1 talento, 1 milhão, disse: Senhor, eu conheci que há homens duros, que ceifam onde não semeaste. Está vendo aqui? Você que acha que quando chegar no dia do juízo, você vai contar uma historinha para Deus. Você vai chamar Jesus no particular para ver assim: sabe o que é? E você vai dar uma desculpa para Jesus. Só que lá não existe desculpa. Jesus não aceita desculpa. Jesus aceita resultado. Diga comigo: Jesus
não quer saber de desculpa. Ele quer saber de resultado. Gente que vive prometendo que vai melhorar, nunca melhora. Para de prometer que você vai melhorar, criatura. Mostra resultado, amadurece. Não, Senhor, eu vou melhorar, me perdoa, eu vou consertar. Vai nada. Para de prometer, toma vergonha na cara e mostra resultado. Porque é fazendo a obra que o Pai vai tirando o que não presta. Eu lembro um dia que eu estava tão cansado de pedir perdão pelo mesmo pecado. Eu vivia pecando as mesmas coisas. Eu falava: Senhor, eu estou com nojo de mim mesmo. Eu estou com vergonha da minha oração, porque eu vivo errando a mesma coisa. E a partir de hoje eu não vou mais falar desse assunto. Ou eu me conserto, eu não toco mais nesse assunto. E eu vi como minha vida mudou quando eu parei de dar desculpa. A gente acha que lágrima move o coração de Deus. Está onde isso na Bíblia, irmão? Que quanto mais eu choro, mais Deus se move. Você já viu o pai quando a criança erra e a criança está chorando, o pai deixa? Chora aí. Gastando seu choro aí. Não, pastor, está escrito na Bíblia que um coração contrito move o coração de Deus. Coração contrito, arrependido. Não é choro, não é lágrima. Para de chorar e mostra resultado. Esse servo vai dizer que ele é duro. Eu sei que tu és duro. Isso aqui é o tribunal de Cristo, tá, irmão? É a prestação de conta. O que receberam o talento de Senhor, conheci que tu és homem duro, que seca onde não semeia, ajuda onde não espalha, e com medo escondi na terra o meu talento. Eu não fiz tua obra, eu não preguei, eu não evangelizei, eu não limpei o banheiro, eu não ajudei no louvor, eu não fiz nada. Eu sentei no banco com uma estátua e fiquei parado. Aliás, já disse que nem para a igreja. Aqui está o teu talento. Respondendo, porém, o Senhor disse: mal e negligente servo. Sabes que sei onde não semeio e ajuda onde não espalho. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse receberia o meu com juro. O que é dar o dinheiro ao banqueiro? Não sabe fazer? Cola com quem sabe. O irmão está fazendo um culto, a irmã está limpando a igreja, você não sabe limpar, vem aqui e paga o lanche. Vai lá na padaria, compra um pão, compra um suco, uma água com gás, não compra refrigerante, isso não presta não. E traz para os irmãos aqui, irmão, estou contribuindo. Pastor, o que eu precisei para ajudar na igreja? Contribua com o seu recurso. Não sabe pregar? Convida as pessoas para vir para a pregação. Não sabe louvar? Compra o instrumento para quem está louvando. Você está emprestando o seu talento financeiro, sua vida, para quem está fazendo a obra. A melhor maneira de você emprestar com juro é você fazer a obra de Deus na igreja. Descobre o que a igreja está precisando e se envolva. Cola com quem está fazendo. Você não é de oração não? Eu lembro que tinha um irmão na igreja que quando a igreja tinha oração de madrugada, ele vinha. Ele não ajoelhava, irmão, ele ficava sentado no banco, mas ele não faltava o culto. Nunca ninguém chegou para ele e falou assim: irmão, por que você não dobra o joelho e ora? Mas ele vinha o quê? Estava sempre ali, era 5 da manhã, era 6 da manhã, ele vinha junto, participava, ele estava ali, ele sentado, ficava ali. Naquele ambiente, irmão, cola com quem está fazendo. Junto com quem está fazendo. Pastor, eu não sou de oração, eu não gosto de orar. Cola com quem ora, conversa com quem ora, vai na casa de quem ora, anda com quem está fazendo a obra, se mistura com a igreja, que você vai ser envolvido. Quando a igreja for retribuída, toda a alma que a igreja ganhar vai ser colocada na tua conta, o juro cai sobre você. Pastor, você faz nada não, eu estou aqui, estou ajudando aqui.
compra um ventilador, compra uma mesa, ajuda na cantina, organiza alguém, coloca o que está fazendo. Toda alma que a igreja ganhar, você recebe a porcentagem disso aí. É isso que Jesus está fazendo. Não exige desculpa para não fazer. De alguma forma você está contribuindo, está emprestando o seu talento, o seu 1 milhão, para quem está fazendo. Coloca quem está fazendo 5, quem está com 5, cola com ele, aqui, tá, quem me ajuda. Eu lembro uma vez que a igreja foi chamada, os irmãos da igreja foram chamados para bater uma laje na casa da irmã. O pastor se reuniu com os varões, todo mundo já bateu uma laje lá. As irmãs fazem lá o almoço. Os irmãos que sabem fazer a obra, os pedreiros, os ajudantes, quem não sabe nada vai lá carregar pelo menos um balde de água. Eu fiquei com tanta vergonha, porque eu não sei virar massa, eu não aguento virar massa. Esse negócio de besta comigo. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Estou com vergonha, os irmãos estão virando massa lá, o irmão virar massa. Já sei, vou contratar um cara que vira massa. Procurei na rua lá um virador de massa. Descobri um cara, quanto você cobra? É tipo assim, R$100. Vem comigo, você é o meu cara. Cheguei, combinei com ele um valor, cheguei lá todo posudo, irmão. Ei, cadê a maceira para virar aí? Esse irmão, tá lá, pode virar. Ô, vem aqui lá, lá meu cara. Contratei ele para fazer a minha parte. Todo que tudo junto. Pegava um balde de água, jogava lá. O bispo chegou e falou assim, você é esperto, cara. Parabéns, meu irmão. Você sabe o que tá na minha cabeça. Eu falei, tem que fazer minha parte. Isso pode, pastor? Pode. Sabe pregar? Sei não. Paga o pregador. Chama quem sabe. Patrocina quem está fazendo a obra. Aleluia. Vamos fechar? Glória. Deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, quando viesse, receberia ele com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. No dia do tribunal de Cristo, a sua recompensa, o que você deveria receber pelo talento que você tem, será tirado e entregado a quem tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que ganhou 5, granjeou e ganhou mais 5. O que ganhou 2, a mesma coisa. Por que ele tirou o que tinha 1, o que tinha 1 e não fez nada, e deu o que tinha 5 e não o que tinha 2? Se os dois fizerem igual. De novo a pergunta. Na hora do tribunal de Cristo, Jesus chega e tira o talento do que não fez e dá o que tinha 5, que agora tem 10, porque o que tinha 5 ganhou e multiplicou, tem 10. E falou para o anjo, tira o talento de que tem 1 e entrega para o que tem 10. Por que o que tinha 2 não recebeu esse talento? Qual a diferença se os dois fizerem igual? Também, mas como a capacidade era igual, mais ou menos, só tem um detalhe que não fez. O que tinha 5 saiu e correu e fez primeiro. Quem se antecipa recebe mais. Aleluia. Quem é pontual vai receber mais. É Deus. Para de ser atrasado na obra. Para de atrasar a obra de Deus na sua vida. Seja o pioneiro. Seja o primeiro a chegar. Seja o que vai na frente. Seja adiantado para as coisas de Deus. Para de ser atrasado. Para de dizer para Deus que amanhã você vai fazer. Faz hoje. Essa foi a diferença. A Bíblia diz que todos receberam no mesmo momento, mas o que tinha 5 correu na frente para ganhar os 5 dele. Se adiantou. Tem outra. A Bíblia diz que quando as mulheres que serviam a Jesus foram para o túmulo, chegando lá, o túmulo estava vazio, porque ele já tinha ressuscitado. Elas foram para ungir Jesus, porque existia 2 tipos de unção: a unção para a morte e a unção para a ressurreição. Mas a Bíblia diz que a Maria, lembra da Marta e Maria? A Maria se antecipou e ungiu ele, e ela recebeu a recompensa. É Deus. No reino de Deus, irmão, presta atenção, vou fechar agora, presta atenção. Para de olhar para a salvação, você já é salvo. Se preocupa com a obra, se preocupa com o reino. Você olha para o irmão que está fazendo e fica chateado e quer sair da igreja.
Faz a sua parte, faz o melhor, porque no dia do tribunal de Cristo você vai ver a diferença. É lá que as coisas vão mudar, é lá que Deus vai colocar o pingo no si. É lá o que fez mais, o que fez melhor, vai ser recompensado, não é agora? Para de fazer, o pastor não me deu oportunidade, irmã está lá. Para com isso, faz sua parte. Quem te recompensa é Deus. Quem pode dar glória a Deus aí? Lançai, pois, o servo inútil. Diga comigo, servo. Pastor, quem é esse servo inútil? É o que não faz nada. Ele é inútil. Nas trevas, versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Aonde é as trevas exteriores? É o inferno. Pastor, eu aprendi que as trevas exteriores é o inferno, porque ali haverá pranto. Deixa eu falar uma coisa com você. O inferno nem é o final. O inferno só é uma sala de espera, a delegacia de Deus. O que tem no inferno? Picolé? Iceberg? Geladeira? Ar-condicionado? O que não tem no inferno, pastor? Frio. No inferno você pode ter certeza que de frio você não vai morrer. Se tem uma coisa que você não vai passar no inferno, é frio. Outra coisa, pastor, que não tem no inferno: trevas. Irmão, aonde tem fogo, não é escuro. Vamos acender aqui uma fogueira? Vai ficar escuro? Sim ou não? Quem foi da roça? Aonde tinha fogueira, estava escuro? Como que ali é trevas exteriores? As trevas exteriores vai ser todo lugar fora da cobertura da Nova Jerusalém. Quando a Nova Jerusalém descer, presta atenção, olha para cá. Quando a Nova Jerusalém descer, ela vai ser o nosso sol. Todas as pessoas que estiverem debaixo da cobertura de Israel vai ter luz. Toda pessoa que for lançada para as trevas exteriores irá para uma cidade, para um país onde essa luz não atinge. Então ela será lançada nas trevas exteriores, um lugar na terra aonde a luz da Nova Jerusalém não reflete. E ali haverá pranto e ranger de dente. E como disse Cláudio Duarte, se não tiver dente, vai ranger gengiva, não vai ranger. Detalhe, isso é para o servo. Não é inferno, isso é castigo, é disciplina do servo. Qual servo, pastor? Que não fez a obra de Deus, que não fez o que foi chamado, por vergonha, por medo e terror do céu. Vou ficar de pé nessa noite.